Sabe, tem uma pergunta que fica no ar. Pode uma refinaria de petróleo ser sustentável? Parece até meio contraditório, né? Especialmente se a gente pensa na refinaria Presidente Bernardes, a RPBC, lá em Cubatão. Uma cidade com aquele histórico ambiental complicado que virou símbolo de poluição nos anos 70. Mas é justamente essa questão, esse desafio, que a gente vai investigar hoje. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um material muito rico. É uma dissertação de mestrado de 2008 do Carlos Masayuki Shinen, lá da Católica de Santos. O título já diz tudo: Indústria do Petróleo e Sustentabilidade, a Gestão Ambiental da Refinaria de Cubatão. Ele foi fundo mesmo para entender como a RPBC lidava com isso, né, naquela época, né? Exato, e é super importante a gente lembrar o cenário de 2008. A discussão sobre mudança climática estava esquentando no mundo todo, o IPCC tinha ganhado o Nobel da Paz um ano antes, em 2007, e Cubatão, bom, já tinha melhorado muito desde os anos 90, né? Uma recuperação ambiental bem notável, mas ainda carregava as marcas do passado. Então a pergunta do Shinen fazia todo sentido. Dava para uma indústria pesada como a RPBC operar seguindo princípios de sustentabilidade? Pois é. Então a nossa missão aqui nessa análise é justamente desvendar o que essa pesquisa de 2008 descobriu. O que ela realmente mostrou sobre a gestão da RPBC e essa relação com sustentabilidade naquele momento específico. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar a entender como a pesquisa avaliou a refinaria, ela usou alguns conceitos-chave. O primeiro, claro, desenvolvimento sustentável. Aquela definição clássica, né, do relatório Brundtland, atender às necessidades de hoje sem ferrar com as futuras gerações. E baseado naquele tripé famoso, ecológico, econômico e social. Não adianta só ser verde, tem que parar de pé economicamente e ser justo socialmente. Outro conceito muito importante é a ecoeficiência. É mais uma filosofia de gestão, sabe? Produzir coisas, serviços, de forma competitiva, mas usando menos recursos e causando menos impacto no ambiente. A pesquisa até detalha os pontos: reduzir material, energia, tóxicos, reciclar mais, usar renováveis se der, fazer o produto durar mais, agregar mais valor. O desafio é aplicar isso numa indústria como o refino de petróleo, que é bem intensiva, né? E tem a responsabilidade social corporativa, a RSC. A tese deixa claro que não é só fazer caridade, tipo filantropia. É um compromisso ético mesmo, contínuo, da empresa com o desenvolvimento econômico e com a melhora da qualidade de vida dos funcionários, das famílias deles, da comunidade ali em volta, da sociedade toda. Quer dizer, trazer o social para dentro da estratégia, né? Exatamente. E para fechar esse quadro de conceitos, tem a abordagem de SMS, saúde, meio ambiente e segurança. Isso virou fundamental na indústria, né? Principalmente depois de acidentes grandes. É para gerenciar os riscos de um jeito integrado, protegendo as pessoas e o meio ambiente. A pesquisa mostra que isso era bem central na Petrobras e, claro, na RPBC. Ah, e as certificações. A tese fala bastante delas. Normas como ISO 9001 para qualidade, ISO 14001 para o ambiental, OHSS 18001 para saúde e segurança e AS 8000 para responsabilidade social. São apresentadas como ferramentas importantes, né? Ajudam a organizar, a padronizar e, o que é crucial, a verificar se a empresa está fazendo o que diz que faz. Tipo um selo de conformidade, mas também um guia para a gestão. Com esses conceitos na cabeça, fica mais fácil entender a avaliação da RPBC na pesquisa. Um dos pontos centrais identificados foi a implementação de um sistema de gestão integrada, o SGI. A refinaria juntou formalmente as certificações de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança. E, segundo a tese, em 2006, colocou junto também a SA 8000, de responsabilidade social. Isso mostra uma tentativa de olhar para tudo isso de forma conectada, sabe? Não cada coisa numa caixinha separada. E parece que essa integração veio com um investimento pesado, né? Tem um número na pesquisa que, nossa, chama muito a atenção. Entre 2000 e 2007, uma parte enorme do investimento total da RPBC foi para a SMS. Em 2005, 71%. E em 2006 e 2007 chegou a impressionantes 79%.
Quase 80 centavos de cada real investido na refinaria naqueles 2 anos foram para saúde, segurança e meio ambiente. Isso é muita coisa. É um lado muito forte, realmente. Faz a gente pensar, né? O que levou a direcionar tanto dinheiro para isso? Foi reação a algum problema, acidente, pressão de fora da sociedade, do governo? Ou foi uma mudança de filosofia mesmo da empresa naquela época? A pesquisa sugere que foi uma mistura, impulsionado por coisas internas, mas também por diretrizes da Petrobras e exigências externas. E essa mudança de foco, ou pelo menos de discurso, aparece também na evolução da missão da RPBC, que a pesquisa documentou. As versões mais recentes da missão, lá na época do estudo, já falavam explicitamente de segurança, meio ambiente, responsabilidade social, comunidade. Isso indica, no mínimo, uma preocupação em comunicar esse compromisso, né? Pois é. Se a gente junta as peças, o SGI, os investimentos altíssimos, a missão atualizada, o cenário que a pesquisa de 2008 pinta, é de um esforço bem grande para trazer a gestão ambiental, social e de segurança para o centro da operação da refinaria. Não parecia ser só uma maquiagem ou um departamento isolado, sabe? Era algo que estava entrando na estrutura, no orçamento. A integração formaliza isso e, bom, exige acompanhamento. Certo. Mas vamos sair um pouco da estrutura e dos números. A tese também foi atrás de ações concretas que a RPBC estava fazendo em 2008. Na área de responsabilidade social, por exemplo, fala muito do programa REMAR. Ele começou em 2005, apoiava ONGs locais em projetos para gerar renda, melhorar a qualidade de vida da comunidade ali de Cubatão. A pesquisa até menciona que o programa ganhou prêmios, tipo Top Social ADVB, Aberge, o que sugere que foi bem visto, né? E dentro da RSC, outro ponto interessante que a tese levanta é como eles lidavam com os terceirizados. A RPBC, de acordo com o estudo, colocava nos contratos várias exigências sociais e de segurança para as empresas contratadas, coisas alinhadas com o OHSAS 18001 e a ASA 8000, desde padrão de segurança e saúde até benefícios como transporte, refeição, tentando equiparar com os funcionários próprios. É um esforço para estender a responsabilidade, né? Mudando agora para as ações de ecoeficiência e SMS, a pesquisa lista várias iniciativas importantes. Tinha um foco em monitoramento e transparência, como a instalação do vigilante do ar para um controle mais avançado da qualidade do ar, e também fornecer dados online de emissão de enxofre direto para a CETESB, para o órgão ambiental. Isso dá mais transparência, né? E a doação do CEPEMA, aquele centro de pesquisa ambiental super moderno para a USP em 2006, também entra aí, como investimento em conhecimento e monitoramento independente. E talvez o exemplo mais impactante de investimento em ecoeficiência que a tese cita seja a tal carteira de gasolina. Um projeto gigantesco de 300 milhões de dólares para construir novas unidades de tratamento dentro da refinaria. O objetivo? Nossa, reduzir drasticamente o teor de enxofre na gasolina, de 1.000 partes por milhão, ppm, em 2005 para só 50 ppm até 2009. Pensa no impacto disso na qualidade do ar das cidades onde essa gasolina ia ser usada. Exatamente. Isso aí liga direto com um dos pilares da ecoeficiência, reduzir emissão de coisa tóxica. E a pesquisa também mostrou uma evolução nos programas internos de SMS. Começou com programas mais para apagar incêndio, depois de acidentes no início dos anos 2000, passou por parcerias com consultorias como a do POM para implementar a segurança de processo de forma mais robusta, até chegar em campanhas grandes como a Você Vale Plus, que em 2007 definiu dezenas de padrões específicos de segurança e saúde. Mostra um esforço contínuo, né? Uma busca por melhorar sempre. Sim, essa sequência de programas de SMS sugere mesmo uma curva de aprendizado, um aprofundamento na gestão de risco ao longo daqueles anos 2000, tentando ir além de só reagir a problemas e buscando criar uma cultura de prevenção mais forte. Mas e o resultado disso tudo na prática? A pesquisa trouxe dados de indicadores ambientais-chave de 2003 a 2007. Indicadores como o IEE, que é o Índice de Intensidade Energética, o IEA, de Emissões Atmosféricas de SOx, e o IEH,
de efluentes hídricos. Segundo a tese, eles mostraram, uma tendência geral de melhora nesse período. Tinha umas flutuações de ano para ano, mas a direção era de melhora. Isso sugere que as ações estavam, de fato, começando a dar resultado nos números. E, para complementar essa visão de dentro, a pesquisa trouxe um dado de benchmarking bem interessante. Um estudo de 2006, feito pelo IEL de Santa Catarina, comparou as práticas de gestão de SMS da RPBC com um banco de dados internacional. Empresas líderes do setor de petróleo e petroquímica. O resultado que está na tese é que a RPBC fez 87,5 pontos, enquanto a média desses líderes mundiais era 75,3. Uau! Quer dizer que, olhando para as práticas de gestão que eles tinham em 2006, a RPBC não só estava bem, mas estava acima da média de referências mundiais na época. Isso é bem significativo, não acha? É significativo, sim. Sugere que a estrutura de gestão, os procedimentos que eles adotavam eram considerados de ponta naquele momento. Mas é sempre bom lembrar, né? Existe uma diferença entre práticas de gestão e os resultados finais, o impacto real no ambiente ou na sociedade. Um bom sistema de gestão é crucial, claro, mas ele precisa se traduzir em desempenho de verdade, no dia a dia, e de forma contínua. O benchmarking de práticas dá uma foto importante daquele momento, mas não conta a história inteira. Ótimo ponto, bem lembrado. E para ter essa visão mais completa, menos unilateral, a pesquisa do Shinen foi além dos papéis e dos dados internos. Ele entrevistou pessoas-chave com olhares diferentes sobre a refinaria em 2008, falou com o gerente-geral da RPBC, com o secretário de Indústria de Cubatão, com o promotor público da comarca e com o engenheiro da CETESP. E, como era de se esperar, as visões não eram iguais. O gerente da refinaria e o secretário de Cubatão, eles tinham visões mais alinhadas, né? Focaram nos avanços da gestão, no pioneirismo técnico, em como a empresa cumpria as leis, nos programas sociais, pintaram um quadro de progresso, de adequação. Aí, o contraste interessante vem com a visão do promotor público. A tese classificou como crítica construtiva. Ele até reconhecia os avanços, sim, mencionou o cumprimento de TACs, os termos de ajustamento de conduta, que levaram a melhorias, como a construção do CEPEMA, só que ele trouxe uma questão espinhosa, os passivos ambientais históricos. Falou especificamente do lixo tóxico lá em Pilões e dos danos à Serra do Mar que foram atribuídos a emissões antigas do polo industrial, coisas que ainda estavam rolando na justiça. Exato. O promotor argumentou que não bastava cumprir os acordos e as licenças atuais. A empresa precisava ser mais proativa, sabe? Investir em pesquisa e monitoramento por conta própria, não só quando alguém mandasse. E ele fez questão de lembrar que a atividade em si é inerentemente poluidora. Isso cria uma tensão, né? Como que você equilibra cumprir a lei hoje com a responsabilidade por danos do passado? Essa perspectiva do Ministério Público é muito importante, porque ela alarga o horizonte da avaliação. Não dá para olhar só a gestão de hoje, né? Sustentabilidade também envolve lidar com o legado. E levanta uma questão até filosófica. Será que só cumprir a lei e usar a técnica certa já garante a sustentabilidade? Especialmente numa indústria com potencial de impacto tão alto? Ou precisa ir além? E por último, a visão da CETESB, o órgão fiscalizador, na voz do engenheiro entrevistado. Ele tinha um olhar mais técnico, pragmático. Destacou que a atividade de refino, embora complexa, poderia sim ser controlada, com políticas certas, fiscalização constante e um ponto-chave, usando as melhores tecnologias disponíveis. Ele também reforçou a importância da melhoria contínua e de ficar de olho na gestão dos terceirizados, um ponto que a própria refinaria parecia estar tentando resolver. Essas várias vozes que a pesquisa capturou pintam um quadro bem mais rico, mais complexo da realidade da RPBC lá em 2008. A gente tem uma empresa que, pela análise da gestão e pelo benchmarking, estava com práticas avançadas para a época, mais localizada numa área com histórico ambiental pesado, enfrentando o olhar crítico da sociedade e dos órgãos de controle e lidando com aquela tensão básica entre a atividade econômica, que é essencial,
e os impactos no ambiente e na sociedade. Diante de tudo isso que a gente viu, os conceitos, a estrutura de gestão, os investimentos gigantes, os exemplos práticos, os indicadores, o benchmarking e as visões diferentes dos envolvidos, qual foi então a resposta final da pesquisa do Schimen para aquela pergunta lá do começo? A RPBC podia ser considerada sustentável em 2008? Olha, a conclusão principal da dissertação foi que, com base na análise detalhada da gestão que estava implementada até aquele momento, considerando o SGI, o SMS, a RSC, a ecoeficiência, os projetos, os investimentos, as certificações, a pesquisa concluiu que essa gestão da RPBC estava, sim, alinhada aos conceitos de desenvolvimento sustentável. Então, respondendo direto à pergunta da pesquisa, sim, do ponto de vista da gestão que existia em 2008, era possível considerar uma refinaria como a RPBC alinhada aos princípios da sustentabilidade. Mas é fundamental entender bem o alcance dessa conclusão, né? A pesquisa dá um retrato muito valioso, super detalhado, de um momento específico, 2008, e o foco é no alinhamento da gestão da refinaria com os conceitos de sustentabilidade da época. Sustentabilidade não é um ponto final que você chega e pronto, acabou. É um processo, sabe? Uma jornada que não para, dinâmica. A conclusão da tese não diz que a RPBC era perfeita ou que seria sustentável para sempre. Diz que as práticas de gestão dela, naquele período, eram compatíveis com o que se entendia por gestão voltada à sustentabilidade. Então, o que isso significa olhando para frente, né? Boa pergunta. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que saíram dessa nossa exploração da tese de 2008. Primeiro, operar uma refinaria de petróleo de forma sustentável é sim um desafio enorme pela própria natureza da coisa. Segundo, a pesquisa do Schimen mostrou que em 2008 a RPBC tinha montado uma estrutura de gestão ambiental, social e de segurança bem robusta, integrada, com certificações, SGI e tudo mais. Terceiro, essa estrutura vinha com um investimento financeiro muito alto em SMS e com projetos concretos que davam para medir resultado, como aquela redução brutal de enxofre na gasolina e os programas sociais que foram até premiados. Quarto, o benchmarking da época indicava que as práticas de gestão de SMS da RPBC estavam até acima da média de outras empresas líderes no mundo. E, finalmente, a conclusão da pesquisa. Por causa dessa gestão, era possível alinhar a operação da refinaria com os princípios do desenvolvimento sustentável, pelo menos naquele contexto de 2008. Exato. E aí, partindo dessa conclusão de 2008, que validou a capacidade da gestão em alinhar uma operação tão complexa aos conceitos de sustentabilidade da época, a gente pode levantar umas reflexões para o hoje e para o futuro. A primeira é quase existencial para o setor, né? O que significa sustentabilidade a longo prazo para uma indústria que depende de petróleo, uma matéria-prima fóssil, finita, e que está no olho do furacão do debate sobre mudança climática? E o curioso é que a própria tese do Schimen dá uma pista disso. Na entrevista de 2008, o gerente-geral da RPBC já falava numa visão de futuro. Ele previa uma transição gradual, coisa de 30 a 40 anos, para combustíveis alternativos, tipo metanol, biodiesel. Como que essa ideia de mudar a matriz energética, que já existia lá atrás, conversa com a busca por sustentabilidade da operação de refino de petróleo hoje? É uma pergunta interessante. E, por fim, pensando em tudo que mudou de 2008 para cá, a tecnologia avançou, a urgência do clima ficou muito maior, o próprio conceito de sustentabilidade evoluiu, as expectativas da sociedade mudaram, ESG, por exemplo. Como será que os critérios para avaliar se uma refinaria opera de forma sustentável ficaram mais rigorosos ou diferentes? O que seria preciso hoje para uma pesquisa parecida chegar na mesma conclusão de alinhamento com a sustentabilidade? Bom, são perguntas que ficam aí, né? Para a gente continuar pensando.